E aí, pessoal, tudo bem? Professor Guilherme trazendo agora segunda semana em relação ao PET 2, tá? E o assunto é novamente as equações do segundo grau, também chamadas de incompletas, tá bom? Então, ele traz aqui no início da atividade, né, um resumo dos conceitos, da estrutura de uma equação do segundo grau, né, dos famosos coeficientes, e ele traz um exemplo de uma equação diferente da que a gente resolveu, tá bom? Com um novo método de solução, certo? Então, vamos lá ao problema 1, ver o que ele fala. Ele traz aqui no problema 1. Explicite o valor dos coeficientes a, b e c nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto de solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. O que seria isso? Encontrar as soluções, as possíveis soluções dessas equações, tá bom? Sendo esses números, essas soluções, números reais, tá bom? Pertencente ao conjunto dos números reais. Então, vamos olhar o seguinte detalhe. Guilherme, essa equação, então, está bem diferente do que eu já tinha resolvido. Por quê? Porque nela eu só tinha x ao quadrado, concorda? Quando a equação só tem a variável x, você tem uma equação do primeiro grau e o método é sempre isolar a variável, né? Você tem a igualdade, você tem o membro esquerdo, tá bom? Da equação e você tem o membro direito. O que nós fazemos numa equação do primeiro grau é isolar a variável x desse lado, levar os números para o outro lado, né? Aquela questão se você troca de lado, você troca o sinal. Se no final da minha equação um número estiver multiplicando x, eu passo ele para o outro lado dividindo, mantendo o sinal nesse caso. Né? O método era esse. E caso a equação for do segundo grau, tiver lá o x ao quadrado, eu fazia a mesma coisa, só que isolando x ao quadrado desse mesmo lado da equação, e ao final eu considerava a raiz quadrada do número do lado direito, lembra? Por exemplo, aqui, ó, colocando um exemplo para vocês, se eu considerar, por exemplo, a equação, vou colocar um pouco mais embaixo, se eu colocar a equação, por exemplo, x ao quadrado menos 25 igual a zero. É uma equação do segundo grau, afinal, a variável tem expoente 2 e o método era o seguinte, eu isolava o meu x ao quadrado do lado esquerdo, então esse 25 passa para o outro lado mais 25, e para isolar o x, né, aqui eu tenho x ao quadrado, para isolar o x, eu esquecia o expoente e considerava o valor positivo e negativo da raiz quadrada do número 25, que a gente sabe que é 5, afinal 5 vezes 5 dá 25. Então as soluções são x igual a 5 ou x igual a menos 5. Mas agora, Guilherme, eu tenho misturado aqui, ó, x e x ao quadrado. O que eu faço? Então, nesses casos, a solução ela passa por uma coisa que é chamada de fatoração, tá bom? Então, vamos ver de perto o que é isso. Vou copiar essas equações. 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Vou colocar aqui, ó. 3x ao quadrado menos 15 igual a zero. Deixa eu ver se é isso mesmo. 3x ao quadrado menos 15 igual a zero. Tudo bem. Guilherme, o que são esses coeficientes A, B e C? Uma equação do segundo grau, ela tem estrutura completa da seguinte forma. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a estrutura comum de uma equação de segundo grau. Perceba que nela, esse A, B e C não são variáveis, são números, pessoal, são o que a gente chama de coeficientes. A única variável é justamente o x. Então, essa equação poderia ser naturalmente, vamos supor que eu atribuo valores para o A, para o B e para o C. Então, eu posso construir a equação 5x² mais 3x menos 5 igual a zero. O que a gente percebe? Que os coeficientes A, B e C são números e eles acompanham elementos específicos. O A acompanha o x ao quadrado, o B acompanha o x e o C é o termo independente. Nesse caso, dessa equação, a gente pode afirmar que o A está sendo igual a 5, o B está sendo igual a 3 e o C está sendo igual a menos 5, certo? Isso são os coeficientes. Nesse caso dessa equação, quais seriam os coeficientes? Ora,
O A é quem acompanha x ao quadrado. Quem que está acompanhando x ao quadrado? O 3 positivo. Quem que seria o B? O B é o termo que... Ó, falta um x aqui. É o elemento que acompanha o x. Quem que acompanha o x? Ah, Guilherme, é o 15? Não, é o menos 15. Você tem que levar o sinal junto. Guilherme, e o C? Eu não estou vendo um número independente aqui dentro. Quando você não vê esse número independente, significa que ele é zero, tá bom? Esse C aqui da estrutura está sendo igual a zero. Então, só ficou essa primeira parte, esse C igual a zero, e você tem o restante da equação, que é igual a zero. Como é que nós vamos resolver essa equação? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Para resolver essa equação, então, olha só, solução. Qual que é o método para a solução dessa equação? Você vai deixar a variável x em evidência. Então, o que é isso? Calma. Deixar a variável x em evidência. O que significa deixar em evidência? Significa, pessoal, olha só, vou copiar a equação de novo. 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Vocês já trabalharam com uma coisa chamada de fatoração, que é transformar uma soma ou uma diferença em uma multiplicação. Observe o seguinte, qual é o elemento comum a esse termo e a esse termo? O que tem aqui e aqui ao mesmo tempo? Ah, tem x aqui, Guilherme, tem x aqui, concordo. Então, eu vou colocar x em evidência. O que é deixar x em evidência? É transformar essa diferença em uma multiplicação. Ora, mas se eu deixei x em evidência, o que sobra? O que sobra para esses dois termos? Se eu pegar 3x ao quadrado e dividir por x, que é o que eu deixei em evidência, vai dar 3x. Se eu pegar menos, sinal menos, se eu pegar 15x e dividir por x, vai dar 15. Como assim, Guilherme? O que você fez? Observa que se eu aplicar a distributiva desse cara aqui em relação a esses dois aqui, ó, x vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 15, menos 15x. Eu não alterei nada. Essa expressão é a mesma coisa que essa, só que ela está escrita através de uma multiplicação. Aí você fala, mas por que você fez isso, Guilherme? Ora, vamos lá. Você tem um produto de dois números, não é? Ó, isso aqui é a multiplicação desse número por esse. Isso aqui são números. Afinal, se eu dar um valor para o x, por exemplo, x igual a 3, essa parte vai estar valendo 3, afinal x igual a 3. E de cá, ó, 3 vezes 3, 9. 9 menos 15, menos 6. Então, isso vai valer 3, isso vai valer menos 6. Ok? São expressões, mas que podem ser números, tá? A partir do momento que você atribui um valor para o x. Então, se essa multiplicação dá zero, ou o x é igual a zero, ou o 3x menos 15 é igual a zero. Vocês concordam comigo? Se você está multiplicando dois números, vamos supor aqui, ó, esses dois números estão representados por essas canetas aqui, ó, essas tampinhas. Se você está multiplicando esse por esse, e você sabe que o resultado dá zero, um deles tem que ser zero. Porque para uma multiplicação dar zero, algum dos envolvidos tem que ser zero. É uma condição necessária. Então, ou esse primeiro é zero, ou o segundo é zero. Ou os dois, né? 0 vezes 0, 0. Mas ao menos um tem que ser zero. Então, por que a gente fez isso? Porque aqui a gente já descobriu uma solução da equação. X igual a zero é solução. Afinal, se eu jogar lá x igual a zero, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. 0 menos 0, 0. É a solução da equação. Agora, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Basta eu isolar a variável x. 3x igual a 15, passo o 15 para o outro lado positivo. Se o 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Logo, x igual a 5. Então, as soluções são x igual a 0 ou x igual a 5. Por que x igual a 5, Guilherme? Observa lá. Se eu trocar o x por 5, você vai perceber o seguinte, ó. 3 vezes, vou trocar o x de preto, né? 5 ao quadrado. Estou colocando entre parênteses para ficar bem claro. Menos 15 vezes o 5. Troquei o x por 5. Vamos ver quanto vai dar isso. Vamos ver se isso aqui vai ser igual a zero. Primeiro resolvo a potência. Vai ficar 3 vezes 25 menos 5 vezes 15 vai dar 50 e 75. Observe que 3 vezes 25 é 75. E 75 menos 75 dá quanto?
dá zero. Então, realmente, x igual a zero e x igual a 5 são soluções da equação. Vamos lá, de novo, a próxima equação. A próxima equação é x ao quadrado menos 2x igual a zero. Ó, essa daqui embaixo, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, copio ela aqui. X ao quadrado menos 2x igual a zero. O método é o mesmo, pessoal, tá? Vou deixar x em evidência. Se eu deixar x em evidência, o que vai sobrar? Ora, x ao quadrado, eu sempre divido cada elemento pelo que eu deixei em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. E 2x dividido por x vai dar 2. Então, acabou. Se a multiplicação dá zero, algum deles dá zero. Então, x é igual a zero ou x menos 2 igual a zero. Daqui, eu já tenho a primeira equação. A primeira equação não, a primeira solução, que é x igual a zero, número zero é a solução. Aqui, eu resolvo essa equação do primeiro grau. Passando o 2 para o outro lado, vai passar positivo, x igual a 2. Então, as soluções são 0 e 2. Se vocês fizerem o teste, vocês vão ver que isso é verdade. Então, é comum, pessoal, a gente escrever as soluções de uma equação através de um conjunto. Esse conjunto é chamado de S, tá bom? Conjunto solução. Abre aqui o colchete, né? Que os conjuntos eles são escritos dessa forma. E aqui eu vou listar quem são os elementos. No caso, o 0 e o 2. Então, o conjunto solução ele é composto do número 0 e do número 2. Continuando. A próxima equação é menos 3x ao quadrado mais x igual a zero. Então, vou fazer essa aqui no cantinho. Menos 3x ao quadrado mais x igual a zero. Deixo o x em evidência. Fica aqui. Se eu pegar esse primeiro elemento e dividir por x, vai ficar menos 3x. É como se eu retirasse um x desse x ao quadrado. Por isso que fica x sozinho, pessoal. E aqui, mais 1. Guilherme, como é que eu sei que eu acertei? Se você multiplicar esse x pelos dois caras lá de dentro, você tem que ter a mesma expressão inicial. Caso não for, significa que está errado. Perceba que se eu aplicar distributivo, eu vou obter a mesma coisa ali de cima. Então, x igual a zero ou menos 3x mais 1 igual a zero. Ora, x igual a zero. Guilherme, sempre uma das soluções vai ser zero? Sempre para essa estrutura. Para esse tipo de estrutura, sempre uma das soluções vai ser o zero, tá bom? E nesse caso, resolvendo essa equação, isso, jogando o x, esse 1 positivo para o outro lado, vai ficar menos 3x igual a menos 1. Se o menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 1 dividido por menos 3, logo x é igual a... Perdão, faltou espaço aqui. Eu não vou efetuar a divisão, tá bom? Mas, ó, negativo dividido por negativo, eu sei que dá um número positivo e vou manter a fração, tá bom? Logo, o conjunto de solução dessa equação, né? É o conjunto dos números 0 e 1/3. Você pode deixar como fração, Guilherme? Sem problema nenhum, tá bom? Então, x ao quadrado menos 3x, vou fazer no verso. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Novamente, x em evidência. O que sobra? Vai sobrar x e vai sobrar o 3. Afinal, x ao quadrado dividido por x dá x. Abaixo o sinal. 3x dividido por x dá 3. Então, x é igual a zero ou x menos 3 é igual a zero. Mas dessa equação aqui, eu sei que o x é igual a 3. Continuando, né? Basta passar esse 3 negativo para o outro lado. Logo, conjunto solução, 0 e 3. E para finalizar, 2x ao quadrado igual a menos 4x. Então, 2x ao quadrado igual a menos 4x. E agora, Guilherme? Agora, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é jogar esse menos 4x para o lado esquerdo da equação para ficar com a mesma estrutura das iniciais, né? Que é sempre 0 do membro direito. Então, vai ficar 2x ao quadrado
trazendo esse menos 4x, vai ficar mais 4x e fica 0 do outro lado, tá bom? Como, ó, se eu pegar esse cara e jogar para o outro lado, não fica nada aqui. Logo, eu represento esse nada por 0. Deixo o x em evidência. Pegando esse elemento e dividindo por x, vai dar 2x. E pegando 4x e dividido por x, vai dar 4. Logo, x igual a 0 ou 2x mais 4 igual a 0. Nós temos aqui a nossa primeira equação, a nossa primeira solução, perdão. E dessa aqui eu sei que, isolando, né, é uma equação do primeiro grau. Pego esse mais 4 e passo para o outro lado, menos 4. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, x igual a menos 4 dividido. Perdão, vocês não estavam vendo, né? Aqui, ó. Só acompanhando aqui, né? X igual a 0 ou 2x mais 4 igual a 0. Então, peguei esse 4, passei para o outro lado, né? Ficou 2x igual a menos 4. Se o 2 está multiplicando x, ele passa dividindo. X está isolado, menos 4 dividido por 2. Negativo dividido por positivo, negativo. 4 dividido por 2, 2. Então, as soluções são x igual a 0 e x igual a menos 2. Então, solução 0 e menos 2, tá bom? Então, primeiro exercício está resolvido. Vamos para o segundo. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado. Então, são esses 3 quadrados com lado medindo x. Legal. Um quadrado, se um lado mede x, todos os outros têm que ser necessariamente, né, ter medida igual a x. E uma peça retangular, em que uma das suas dimensões mede 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas. Então, um lado tem 3 metros, a outra tem a mesma medida do lado quadrado, né? No caso, x, a gente pode observar aqui, conforme indicado na figura. Qual a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada em função da medida x de cada peça quadrada? O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Logo, pessoal, o perímetro que eu vou representar por P é a soma da medida dos lados. Como todos os lados medem x, então vai ficar x mais x mais x mais x. Eu somo x 4 vezes. E se eu estou somando x 4 vezes, isso é igual a 4x, tá bom? Afinal, se eu somo uma mesma coisa 4 vezes, é a mesma coisa de eu multiplicar essa coisa por 4. Então, a expressão é dada pela expressão P igual a 4x. Qual a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada em função da medida x? Ora, se a peça, eu não considerei essa peça ainda, pessoal, que ele falou peça quadrada, né? Ele não falou as peças gerais. Então, a gente está falando só dessas pecinhas aqui. A área de um quadrado é dado pela medida do lado elevado ao quadrado, ou simplesmente base vezes altura. Então, a área que eu vou representar por A é a medida do lado, que é x elevado ao quadrado. Logo, a área é dada pela expressão x ao quadrado. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular? Agora, da peça retangular. Então, o perímetro vai ser, ora, num retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, se esse lado vale 3, esse lado vale 3. Se esse lado mede x, esse lado mede x. Então, eu vou somar 3 mais 3 mais x mais x. Somando os elementos semelhantes, tá bom? Só posso somar quem tem x com quem tem x e número com número. 3 mais 3, 6. 2x mais x igual a 2x. Então, a expressão é dada por 6 mais 2x. Ah, Guilherme, eu escrevi 2x mais 6. Tem algum problema? Não. A soma, a operação de adição e subtração, ela tem uma propriedade chamada de comutatividade, a propriedade comutativa, né? A ordem dessas parcelas não altera a soma final. A medida da área, a área dessa peça, a área de um retângulo é o produto da base ou do comprimento pela largura ou altura. Isso aqui é 3, isso aqui é x. Multiplicando 3 vezes x dá a expressão 3x. Não tem necessidade de você colocar um sinal de multiplicação aqui no meio, tá? Simplesmente, se você deixa um número ao lado de uma letra, uma variável, você sabe que uma está multiplicando a outra. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? Ó, das 4 peças juntas. Eu sei que a área dessa
desse retângulo é 3x. Essa aqui, ó. E a área de uma peça dessa medida, de uma peça quadrada, é x ao quadrado. Logo, imagina o seguinte, a área total, que é esse AT que eu estou chamando de AT, vai ser a área do retângulo, que é 3x, mais, ora, isso aqui é a área de um quadrado. Se eu tenho 3, eu vou multiplicar essa área por 3. Então, eu estou somando 3x ao quadrado. Guilherme, não é melhor deixar 3x ao quadrado aqui antes? Pode ser, pessoal, mas aqui não tem problema, tá? Essa ordem aqui não tem importância. Então, essa é a expressão que dá a área das 4 peças juntas. Um cliente encomendou o conjunto com as 4 peças, especificando que a medida do lado da peça quadrada como sendo 1 metro. Então, em vez de x agora, eu sei que isso vale 1 metro, tá bom? Pagou R$50 por metro quadrado do granito. Então, ele está pagando R$50 por a cada, né, 1 metro quadrado. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Ora, imagina o seguinte. Se a área total ela é dada por 3x mais 3x ao quadrado, se eu informar a medida de x, eu tenho a área das 4 peças juntas. A expressão ela serve justamente para isso. Ela generaliza a soma das 4 áreas independente da medida do x. Então, é só eu atribuir um valor para o x que eu automaticamente tenho a área total. E ele atribuiu um valor para x, que é 1. Então, eu sei que x vale 1. Se eu sei que x vale 1, eu vou calcular essa área total. Então, essa área total é igual a 3 vezes, ó, onde tem x eu troco por 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado. Logo, a área total é 3 vezes 1, 3, mais 1 ao quadrado dá 1. Afinal, 1 ao quadrado não é 1 vezes 2, é 1 vezes 1. Né? A potência te fala quantas vezes você está multiplicando a base por ela mesma. A base seria isso aqui, o expoente seria esse número. Então, 1 vezes 1, 1. E esse resultado que é 1 vezes 3, 3. Logo, a área total é 6 metros quadrados. Afinal, a medida do lado é 1 metro. Então, a área total, a área total, 6 metros quadrados. Só que ele pagou R$50 por metro quadrado. Então, o total que ele pagou vai ser o resultado de 50 vezes o total de metros quadrados que ele tem. E se eu fizer R$50 vezes 6, eu vou perceber que a conta total, né, o valor pago por essas 4 peças vai ser de R$300. Certo, pessoal? Então, a correção é isso. Estou à disposição de todos. Basta me mandar uma mensagem no particular, beleza? Um abraço e é isso. Valeu!